Olá pessoal, eu sou Paula Santana e este é mais um GPS Entrevista. E hoje converso com o economista Fernando Cavalcante, CEO da NW Group e vice-presidente da NW Advogados, e há 3 anos está em Brasília criando uma revolução, nos trazendo inovação e conexão com o setor produtivo. Fernando, Obrigado, Paula, mais uma vez por estar aqui com estava vocês. com saudade. Tem mais de um ano que a gente não tem essa prosa aqui. A gente precisa dar um update hoje, hein? Estamos aqui, sempre à disposição. E hoje nessa casa linda dele, que nos recebe tão calorosamente todos os anos com o nosso baile gala. Depois a gente vai falar sobre isso também. E aqui também vários encontros, né, Fernando? Você é muito generoso, você chegou em Brasília disposto a se conectar e conectar pessoas, e gentilmente vem abrindo a sua casa para se relacionar com, especialmente com o setor produtivo de Brasília, né, que vem florescendo nesses 60 anos e tem ali uma carreira ascendente, né, numa Brasília tão jovem. Paula, na verdade, eu digo que Brasília é que me abraçou. Eu cheguei aqui realmente pouco mais de 3 anos. Óbvio que desde 2017, 2018 eu já tenho vindo muito a Brasília, porque eu ocupava o cargo de assessor do Nelson, então estava sempre presente com ele em algumas reuniões aqui. Mas Brasília é a cidade que me abriu as portas. Eu sempre tive um sonho de vir para Brasília. Eu sempre entendi que São Paulo, polo econômico, Brasília, polo político. E eu acho que a gente tinha que ter um pé aqui. E eu acho que, graças a Deus, as coisas têm acontecido. E eu estou muito feliz, em ter a minha casa, palco de tantos eventos importantes já em Brasília, palco de tantos momentos agradáveis com tantos amigos especiais. E o que eu espero é continuar nessa minha toada aqui de sucesso, para que a gente possa caminhar e, obviamente, fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é gerar emprego, gerar renda e melhorar a vida das pessoas nas cidades onde nós estamos. Sim, esse é um propósito seu que você tem feito elegantemente, Fernando. Tanto é que, há pouquíssimo tempo atrás, você se tornou cidadão honorário de Brasília, né? O deputado Joaquim Roriz Neto te concedeu esse título na Câmara Legislativa. Foi uma linda noite, comemoramos, celebramos aqui. E você que já chegou e já abocanhou uma comenda dessa, uma honraria dessa tão bacana, como foi? Para mim foi um momento muito especial da minha vida. Me senti extremamente envaidecido e prestigiado. E momentos como esse que eu vivi ali na Câmara Legislativa, através do deputado Joaquim Roriz, da sua esposa Clarinha, que são muito especiais, se tornaram aí amigos. E mais especiais ainda, né, porque é o primeiro título de cidadão honorário que ele deu na sua legislatura. Olha que Então eu maravilha! represento o primeiro título dele. E para mim é o que eu te falei aqui um pouco mais atrás. É a cidade abrindo os braços para nos receber e a gente fazendo o nosso papel, né? Você falou agora há pouco, você está aqui recebendo o setor produtivo. É o setor econômico, é o setor político, é o setor judiciário, é onde as decisões são tomadas. Brasília tem essa questão toda, né, em volta, e eu quero estar aqui, com vocês, construindo uma Brasília cada vez melhor. Isso é mais do que o meu propósito, hoje esse é meu compromisso, tendo em vista tudo aquilo que tenho recebido aqui de Brasília. Ô, Fernando, você há muitos anos já com o Nelson Williams, né, em São Paulo, que é um grande advogado com escritórios em todos os estados do Brasil e aqui no Distrito Federal. Na pandemia, você virou uma chave, né? Você se tornou um solucionador de problemas para os clientes da Advogados, naquela época em que a gente não sabia exatamente o que aconteceria com a gente, né, que está com o mundo. E disso aí abriu-se um grande portal que foi a NW Group, que você hoje comanda. E logo em seguida você veio a Brasília. Como é que foi essa jornada? Quando foi que você teve esse insight? Por quê? Explica um pouco para a gente como isso veio na sua cabeça e você teve esse olhar. É sobrevivência, eu digo que é sobrevivência. Quando começou a pandemia, né, a gente começou a ver a Europa toda fechada, aquele estado, né, de calamidade total. Eu tinha ido para os Estados Unidos, estava voltando de Nova York, assim que eu cheguei em Nova York fechou também. E aí estamos em março e recebemos a notícia
que São Paulo iria fechar. São Paulo tem uma representatividade dentro do nosso escritório jurídico até hoje muito grande. São Paulo é o polo econômico do nosso país. Sim. E a gente corresponde a 50% do faturamento está em São Paulo, até hoje. Isso é uma coisa que a gente conseguiu manter essa métrica aí e São Paulo virou até uma coisa intransponível, um muro intransponível dentro da nossa sociedade. E aí você fala assim, São Paulo fechou, complicou. E eu pensei, né, aí eu tô trazendo pro meu lado, falei assim, nossa, agora que eu tava começando a melhorar de vida, me vem uma pandemia para acabar com tudo tal. Eu tinha comprado 2 carros, já pensando nos carnê que eu tinha, o que eu ia fazer, enfim. E aí, uma coisa eu aprendi, Paulo. Problema você tem que olhar de fora para dentro. Se você olhar problema de dentro, ele te sucumbe. Crise nem sempre é uma coisa negativa, muito pelo contrário. Crise, ela é uma oportunidade de você poder desbravar algo novo. E foi exatamente o que a pandemia nos ensinou. Nós montamos 2 comitês de crise, um nacional e um estadual. O nacional não nos surtiu muito efeito, mas o estadual foi muito bom. Por quê? Porque eu estava lá, eu comecei a entender os anseios dos clientes e eu vi o tanto de oportunidade que nós tínhamos fora do mundo jurídico, que nós não podíamos ter nenhum tipo de atuação porque não era o nosso mercado. E eu, como economista, comecei a movimentar isso com o Nelson. O Nelson, no primeiro momento, foi meio contra, mas o Nelson, pelos resultados que eu já estava dando no escritório, não como vice-presidente à época, mas como executivo do escritório, pelos resultados que eu já estava dando, o Nelson me deu uma liberdade absurda para eu poder trabalhar e fazer meu trabalho da forma como eu achasse que deveria fazer. E aí veio o que a gente chama de NW Group, que é uma empresa de consultoria. Em cima disso, nós já temos corretora, nós temos restaurante, nós temos empresa de moda, nós temos aí um pool de negócios e as coisas têm andado muito bem e eu sou muito grato, primeiramente a Deus e depois ao Nelson, que me franqueou essas oportunidades e me permitiu estar hoje aqui com você, dando essa entrevista e podendo falar, né, das nossas empresas e dos nossos feitos. E a gente olhando, é assim, né? Quando a gente vê a pessoa ali prontinha, né? A gente fala, nossa, deve ter sido maravilhoso a chegada dela aqui. Mas não, a gente em outra oportunidade, nós conversamos e você me falou um pouco da sua infância, né, do seu relacionamento com a sua mãe, especialmente, que inclusive antes da gente começar, ela te deu uma ligadinha e eu já percebi que você é um filho, um bom filho, um filho afetuoso, que você para tudo para atender a mami, né? Atendeu. E aí você, naquela ocasião, você me disse que desde criança você sempre se vestiu ali como um executivo, um mini executivo, não foi isso? Bom, minha família é uma família humilde, Eu venho de uma família humilde, graças a Deus estamos prosperando, podendo, mas eu venho de uma família humilde sim. E você me fez lembrar realmente do meu tempo de criança. Quando eu era criança, o meu sonho era ter um terno. Eu achava quem usava terno a coisa mais, a quinta maravilha do mundo, aliás, a primeira maravilha do mundo. E as minhas brincadeiras de criança, elas refletiam isso. Nas minhas brincadeiras, eu era um executivo, eu trabalhava no banco, tinha aquele jogo imobiliário, como é que é? Banco imobiliário. Banco imobiliário, eu pegava aquelas notinhas que era meu dinheiro, não no jogo, eu pegava mesmo, tirava. Aquelas criações de criança, né? E esse lado executivo, ele sempre realmente permeou a minha vida. Eu venho sim de um lar humilde, mas de um lar muito abençoado. Minha mãe é uma mulher muito abençoada e abençoadora, né? Eu digo para todos que minha melhor amiga de vida é minha mãe. Eu tenho outras pessoas que foram se somando à minha vida, como a Adri, por exemplo, e tantas outras, que realmente são grandes referências na minha vida de amizade, de fé, de oração, pessoas que sempre estiveram ao meu lado. E eu acho que eu só cheguei aonde cheguei e só tenho avançado porque tenho essas pessoas preenchendo, torcendo, orando em todo momento para que eu possa, né, chegar em algum lugar de destaque na nossa sociedade. Hoje eu digo sempre, isso só aumenta a minha responsabilidade, porque eu sei de onde eu vim, eu sei dos steps, eu consigo entender os anseios de cada profissional que conosco trabalha e eu tento me comunicar de uma forma muito tranquila com cada um deles, respeitando a fé, respeitando o que cada um tem para dar e, obviamente, né, minimizando os defeitos e maximizando as virtudes de cada um
para que a gente possa fazer com que essa roda continue girando e o nosso escritório continue crescendo. Você então, desde cedo, talvez você não soubesse, mas você já tinha uma veia de empreendedor, né? Você disse que veio de uma família humilde. Como era a sua família? Sua vida foi difícil? Você teve que lutar para estudar? Sua família fez sacrifícios para te dar ali o que você necessitava na época? Hoje eu conto, mas eu não contava. Eu me formei em 2021. Eu aproveitei a pandemia para terminar minha faculdade. Eu levei 20 anos para terminar minha faculdade. E isso é uma realidade. O Nelson me deu o cargo de vice-presidente do escritório sem eu ser advogado e nem formado. E às vezes as pessoas falam assim, por que você tem essa gratidão toda pelo Nelson? Como não ter, né? Pelo amor de Deus, quem é que confia uma máquina, o maior escritório de advocacia da América Latina na mão de uma pessoa que ele vê uma certa competência, mas que falta tantas outras, né, questões aí burocráticas que fazem parte da nossa sociedade. Eu não tinha. E o Nelson me deu essa oportunidade quando eu não tinha nem formação acadêmica. Você pergunta da minha juventude. Eu na escola eu apanhei muito, né? Eu digo que hoje tem um nome bonito, bullying, né? Na minha época era porrada mesmo, apanhava. Tinha alguns apelidos, né, pejorativos. E chegava em casa, apanhava dos vizinhos também. Eu tive uma época que eu fui pro Nordeste morar com a minha mãe, quando eu voltei com o sotaque meio carregado. Aí que apanhava mesmo, tinha muito preconceito com relação a isso, principalmente naquela época. Mas você era muito tímido, um menino tímido? Muito. Eu era uma pessoa que eu não abria a boca, só que eu tinha um defeito, aliás, que eu tinha não, eu tenho até hoje, e ele até preservo, até como defesa, que é o deboche. Então eu apanhava mais pelo lado debochado. Então isso acabava gerando mais problemas do que soluções, embora fosse uma defesa minha. E meus pais foram pessoas, né, muito batalhadoras, trabalhadoras. Minha mãe e meu pai criou a gente vendendo salgado, fazendo coxinha. Eu vivi isso na minha casa. Eu, quando era molecote, eu ia pra feira, ia pra igreja vender pamonha. Morria de vergonha. Mas eu ia porque precisava. Eu carregava isopor de salgados com meu pai todos os dias para levar. Então eu sempre tive muito presente na vida dos meus pais, né, nesse sentido de ajudador, né? E então eu vim, né, de um lar muito humilde, com muitas dificuldades, mas eu tive uma capacidade muito boa de poder sonhar e de ter pessoas ao meu lado, como eram os meus pais, que eram balizadores dos meus sonhos, por mais absurdos que fossem. Eu me lembro, e eu estava me falando com uma pessoa esses dias, eu me recordei disso. Eu me lembro de eu passando numa casa, uma mansão muito bonita lá em São Paulo, e eu olhei para meu pai e falei assim, eu ainda vou ter uma casa dessa. E meu pai, claro, meu filho, mas claro. E isso eu estava com uma roupa emprestada do meu tio, uma camiseta, uma situação financeira completamente complicada, né? Que era a situação que a gente vivia. Eu tenho 5 irmãos, né? Imagina, meu pai teve 6 filhos com o mesmo pai e mesma mãe, que fique bem claro aqui. Então, assim, era muita dificuldade. E eu era o filho mais velho, era aquele que estava vendo as dificuldades dos meus pais e tive que ajudar neles nesse momento. Então, essas dificuldades, esses momentos, né, que eu passei na minha vida, eles só me deram força. E eu sempre soube uma coisa, eu tive muito forte. Primeiro, minha fé em Deus. Eu sabia que Deus não ia... Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E eu sabia que o trabalho era a única possibilidade que eu tinha de escapar desse mundo que eu vivia. Então você, desde então, ali quando você vendia a pamonha, o salgado, você já conseguia vislumbrar, mesmo como criança ali, falando de sonho, mas você já estava profetizando que você não teria aquela vida o tempo todo. Não, eu sempre sonhei em sair daquilo. Aquilo para mim nunca me pertenceu. Quando meu nome estava limpo, não tinha nenhuma restrição, não estava no Serasa. Não estava no Serasa, eu ia em todas as lojas do centro de São Paulo e eu fazia estoque de roupa. Porque... De executivo. Sempre. Porque, infelizmente, na nossa sociedade não é quanto você tem no bolso, é quanto você parece ter. Uhum. E aquilo sempre me perseguiu. Então eu sempre me mostrei no mercado como uma pessoa, né? Todo mundo via que era pobre, né? Mas eu não mostrava a minha realidade como ela era efetivamente. Eu era na faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu era chamado de presa. Tão bem vestido que eu ia. Eu ia todo arrumadinho, jaqueta de couro da Juliana Marcuí, 10 cheques. O primeiro eu pagava, os outros 9 só Jesus. Mas assim que eu vivia.
E essa foi a minha vida durante muito tempo, né? E óbvio que eu tive que ir me reinventando e até chegar num momento onde as portas se abrem e as coisas acontecem. E veja, né? Um momento trágico do país, que é a pandemia, do país não, do mundo, foi um momento que eu tive a minha vida mais abençoada. E olha, são tempos de oportunidades também, né? O Nelson Williams, eu já tive a oportunidade também de entrevistá-lo, e ele também teve uma história de vida bem dura, que ele também precisou ali, né, se colocar, se posicionar, para também conquistar tudo o que ele queria. Se não me engano, ele me falou que ele tinha um Fiat Elba, alguma coisa assim, um carro assim bem O Fiat 147. 147, pequenininho assim, né? Parecia uma joaninha. Imaginando ele, esse dia até falei assim, Nelson, vamos comprar um carro desse para você. Ele, Deus me livre, cara. Então, ele também teve né, são histórias muito semelhantes, talvez por isso ele tenha assim enxergado quando te conheceu. E como foi? Eu sei que você trabalhou em vários lugares, você sempre foi um homem muito trabalhador, né? Trabalhou em secretarias, né? No meio executivo, também no legislativo, mas como foi seu encontro com o Nelson, quando ele te deu emprego, te apertou a mão e falou, está contratado? Na verdade, eu iniciei no escritório em março de 2009. Me lembro como hoje. Você quer saber mesmo? Eu fui com um blazer fechado, porque eu tinha queimado a camisa, era aquelas camisas de... Não é seda. Tergal? Eu esqueci o nome do tecido. Eu sei que quando eu passei o ferro para ir, que eu Grudou. passava a minha roupa, grudou e saiu metade da camisa aqui. Então eu não podia. E assim eu fui fazer entrevista lá no escritório do Nelson. E você foi como? De carro, de táxi, de ônibus? Ônibus, que carro, táxi, capaz. Eu fui de ônibus e eu fui, na verdade, eu não fui fazer entrevista com o Nelson. Eu fui para o escritório do Nelson porque eu trabalhava num outro escritório jurídico. E a turma que eu trabalhava lá, eles saíram e migraram para o escritório do Nelson, porque eles já eram velhos conhecidos. Um era antigo sócio do Nelson. E aí essa turma me puxou para trabalhar no Nelson. Então eu fui por eles. E nós começamos a desenvolver um trabalho lá. E eu me lembro de uma história muito interessante com o Nelson, que essa sim é a minha primeira... Cumprimentei o Nelson, me apresentaram o Nelson, aquela coisa toda e tal, mas... Só que aí no outro dia eu liguei pro meu diretor, eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para vir trabalhar. Eu preciso que o escritório me adiante, condução, para eu pelo menos condução e me alimentar. Aí ele falou assim, olha, Fernando, ele estava numa situação financeira ruim, ele falou, ó, também não tenho, vou ver o que eu consigo fazer. Daqui a pouco eu tô lá numa sala, tinha eu e mais 3 pessoas, ficávamos em 4 pessoas, e ele chegou, Fernando Cavalcante. Quem é Fernando Cavalcante? Lógico que ele sabia quem era Fernando Cavalcante por eliminação, porque os outros 3 já estavam com eles há muitos anos. Aí eu olhei para ele, aí ele pegou, cumprimentou minha mão, fechou aqui um pacote para ninguém ver. Ó, se você precisar de mim, eu tô aqui, ó, nessa sala aqui do lado, e ninguém percebeu, e ele colocou lá um valor na minha mão. E assim foi meu primeiro contato, efetivamente, com o Nelson. E quando chegou o dia de receber o pagamento, eles me pagaram com valor cheio, não fizeram o desconto. E eu fui na sala dele e falei, olha, obrigado, doutor, esqueceram de descontar, tá aqui ele. Não descontaram? Eu falei, não, esse meu financeiro é muito incompetente, né? Quem perde sou eu, quem ganha é você. Se o financeiro não descontou, fica para você. E aí ele me deixou o valor, e óbvio. Na época era R$ 500, mas eu digo Era que dinheiro. R$ 500 para mim Era um foi dinheiro, né? R$ 500 uma é 500 reais. bênção. E aí começou a sua história com ele. Comecei minha história com o Nelson em 2009, distante. Eu só venho me aproximar do Nelson mesmo, efetivamente, em 2016, 2017. Que aí realmente o Nelson começou a ver o trabalho, meus resultados Você foi começaram a aparecer. criando projetos, como foi essa ascendência? Comecei a trazer muitos clientes, comecei a me relacionar muito bem, principalmente no meio político. E aí o Nelson começou a observar isso e a gente começou a se aproximar. A gente se aproximou muito em 2017, ele me convida para ser assessor dele. E aí começa a minha história com o Nelson, realmente é aquela história colada. Aí em 2020 eu assumo o papel executivo do escritório, 2021 a vice-presidência do escritório, 2021, né, meados de 2021 a gente já começa o projeto do grupo. E aí estamos aqui até hoje. E graças a Deus estamos aí numa fase de ascensão muito, muito especial. E o Nelson, ele também tem essa generosidade que você tem e trouxe aqui para Brasília, né? Você disse há pouco que você tem empatia pelos seus colaboradores, né? Que você se coloca no lugar deles porque você já teve uma vida semelhante, né?
A gente que convive com você vê que você tem ali uma proximidade com eles. E como foi? Como é o dia a dia do Fernando aqui em Brasília e como era lá em São Paulo? Acredito que em São Paulo era tudo um pouco mais ali, é, vamos dizer, engavetado, muito padronizado, porque São Paulo, como você disse, né, a roda roda de uma maneira diferente. Aqui em Brasília, acho que até por ter esses vazios, né, esse céu ali que abraça a gente, talvez seja um modus operandi diferente e também uma cidade diplomática, porque é uma cidade política. Então, quais são as habilidades do Fernando Cavalcante atuando em Brasília? Quando eu vim para Brasília, eu me assustei muito, né? Porque é muito diferente. A forma de você se relacionar em Brasília é completamente diferente de São Paulo. São Paulo você não vai na casa de ninguém. Coisa mais rara é você estar indo para casa de alguém. Em Brasília você só vive na casa de alguém ou alguém na sua casa. É exatamente o contrário. E eu acho que a maior habilidade, né, que o Fernando Cavalcante pôde trazer para Brasília e acabou dando certo é essa facilidade realmente de me relacionar, de me comunicar. Eu lembro de uma pessoa um dia que ele falou assim, pô, você tem uma capacidade tribal, você consegue falar as línguas das pessoas e você transita muito bem. Então, isso é uma verdade, eu conto isso com muita tranquilidade, não é para mim vai descer, mas é porque realmente essa é a minha essência. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ver as pessoas bem. O Nelson, ele é uma pessoa, se eu pudesse colocar ele, eu ia falar, Nelson, ele é dicionário, generosidade. O Nelson é um cara muito generoso. E o Nelson é meu líder maior. E eu, obviamente, no meu dia a dia, eu replico os anseios do meu líder. Então eu não posso ser nada mais ou nada menos do que o Nelson foi na minha vida para outras pessoas. E acho que a coisa que mais me deixa feliz na minha vida, Paulo, é quando alguém me procura e fala, pô, você me ajudou, comprei meu apartamento, comprei meu carro, olha, estou feliz, vai nascer meu filho, quero que você conheça meu filho. Cara, eu acho que a vida é isso. Eu não vou levar absolutamente nada do que tem aqui. A casa é bonita, mas vai ficar tudo aí. Alguém, se tiver filho, alguém vai brigar por isso. Se não tiver, vai ficar aí de herança no testamento, sei lá como é que vai ser. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: daqui não se leva nada, mas daqui se deixa muita coisa. Sim. E eu quero deixar para as pessoas exatamente isso. Eu quero deixar um legado de construção. Quero que as pessoas. Quero o dia que eu chegar meu derradeiro dia, eu quero ser lembrado de uma pessoa que pôde contribuir, ajudar, fazer algo por alguém. Entendeu? Acho que é isso que importa, né? Isso acaba que que se torna um presente para a gente também, né? Quando você contempla uma pessoa, né? Um sorriso, um olhar, né? Uma gratidão eterna. Acho que é isso que a gente leva da vida. Você tem toda a razão. Eu acho que é isso que eu tento levar, é isso que eu tento compor na minha vida, né? Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo meu trabalho. Eu tenho verdadeira paixão de acordar, colocar meu terno, colocar minha roupa, sair pro meu dia a dia. Quando eu vim para Brasília, Carol sabe, né? Carol fazia 13 reuniões comigo num dia. Eu falei, eu quero conhecer todo mundo, eu quero estar aqui. E foi muito rápido, né? Para você ver assim, pô, em 3 anos eu consegui construir tanta coisa legal, tantas conexões bacanas, né? Tanta gente bacana tem em Brasília, pessoas comprometidas com o progresso da cidade. Eu digo sempre e vou sempre dizer, nós temos um governador que é uma pessoa amiga e eu falo dele com muito carinho porque é uma pessoa comprometida com a sua cidade, Sim. comprometida com o seu povo. Precisamos de mais políticos como ele. E eu tenho a grata surpresa de hoje, né, ser amigo do governador daqui do Distrito Federal e de tantas outras pessoas que são muito especiais, que têm o mesmo compromisso com o progresso da cidade. Eu no meu papel como empresário, o governador no papel dele como político, você no seu papel como jornalista, levando o progresso da cidade, cada um de nós fazendo o nosso, a gente vai fazer com que essa cidade desenvolva cada dia mais. Quais são as suas pretensões com Brasília como empresário? Porque a gente já começa a projetar Brasília para 100 anos, né? Temos 60, vamos fazer 65, já estamos beirando ali os 100. Como é que é o Fernando Cavalcante dentro dessa perspectiva empresarial em Brasília? Eu tenho um projeto para 2025 já pronto, né? Aqui para Brasília. Eu ficarei muito mais presente em Brasília do que eu fiquei já o ano de 2024, embora já tenha um ano que foi o lugar onde eu mais acabei ficando. Mas nós temos 54 filiais. Eu tenho que estar semanalmente em São Paulo, tenho que estar semanalmente visitando algum outro estado. Agora eu fiz um redesenho, totalmente diferente do que eu vivi em 2024 para 2025. E é uma cidade onde eu estarei presente. Eu acho que as oportunidades elas acontecem quando você está lá.
quando Sim. você está, né, quando você está vivendo aquilo, né? Então eu quero viver mais Brasília para abraçar mais oportunidades e encontrar, né, talvez alguma coisa que eu ainda não tenha achado. Uhum. Mas eu vim para ficar. Brasília realmente é uma cidade que está no meu coração. Eu tenho amado as conexões, eu tenho amado a construção que eu tenho feito para as minhas empresas através de Brasília. E eu quero continuar fazendo esse trabalho e eu estou com esse propósito e eu vim para isso. E algum projeto já em andamento que você queira dividir com a gente ou você é cheio de segredos? Não, não sou cheio de segredo não, né? Mas tem um projeto sim, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente esmiuçá-lo e, e eu aprendi uma coisa de criança também com a minha sábia mãe, né? Faça tudo que tiver que fazer, depois você conta. Acho que não é nem por uma questão de... Tem muita gente, por exemplo, como você que torce por mim, torce pela minha empresa, torce, né? Somos amigos. Mas tem muita gente que infelizmente não tem essa mesma É energia. verdade. E às vezes acabam atrapalhando. Diz que o invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ele só não quer que você tenha o que você tem. Então, é melhor a gente deixar os projetos meio assim, ocultos. Mas obviamente que eles vão, conforme as coisas forem acontecendo, eles vão surgindo aqui. E o mundo está cada dia mais indecifrável, né, Fernando? A gente não sabe exatamente o que as pessoas querem, para onde elas vão e onde a gente se coloca no meio dessa loucura toda. Depois da pandemia, a gente achou que todos fôssemos ficar um pouco mais solidários, mas acho que não, né? As pessoas entraram num looping ali difícil, né, de entender. Olha, eu falei aqui no começo que eu gosto de gente, mas é difícil gostar de gente. Difícil. As pessoas têm interesses pessoais. As pessoas, elas, cada um olha para si. O mundo que a gente vive hoje, ele está cada vez mais egoísta. Isso aí é uma realidade que a gente não tem como desvencilhar. É sempre busca pelo poder ou pelo dinheiro, né? A Bíblia fala, né? A fé esfriando. Hoje você não tem apego a pessoas. Hoje as coisas são muito banais. Então, as relações se transformaram em algo banal. Então, a gente, infelizmente, vive um momento da vida muito difícil. Eu sempre fui muito reticente a ter filho. E ainda sou um pouco. Hoje já penso um pouco mais. Justamente porque eu não consigo imaginar esse mundo daqui 10, 15, 20 anos. O que que vai ser? Olha, eu falo sempre, né? A gente tem aí excelentes atores, cantores que estão envelhecendo. Outros já partiram, outros estão partindo. E você não vê reposição Sim. disso. Você não vê, você vê algumas pessoas aí que vão insurgindo pelo advento da internet, que é o nosso momento atual. Pessoas sem conteúdo algum, pessoas que não têm absolutamente nada para entregar. É uma série de coach, não que eu tenha nada contra coach, mas é uma série de coach que não construiu absolutamente nada, mas o mundo está obcecado, né? A gente está vivendo essa realidade triste de pessoas que não construíram absolutamente nada. Então eu não quero ser uma dessas pessoas vazias que passe por esse mundo e não deixe alguma coisa. Eu quero deixar. E eu entendo que a coisa que eu mais posso deixar bem estabelecida é uma empresa sólida. Se eu tiver uma empresa sólida, ela vai gerar emprego Sim. comigo, ou como diz no meu brinco, Nelson, comigo ou semigo. Vai gerar porque isso sim é sólido. Isso é uma coisa que atravessa gerações. E é isso que eu quero fazer. Mas infelizmente o nosso mundo está meio doido mesmo. Intolerante. Fernando, você leva a vida com muita leveza. É essa a impressão que a gente tem. Mas certamente você tem os seus momentos de dificuldade, né? Com tantas atribuições. Você é um homem que deve passar apertado no seu trabalho. Como é o seu dia a dia? Você passa muito perrengue? É difícil, é desafiador? Há muitos obstáculos em ser um grande executivo com tantas frentes de atuação? Eu acho que foi o Ratinho que falou uma coisa, que a coisa mais difícil nesse país é você ser empresário ou empreendedor. Salvo o melhor juízo, foi ele quem disse. Eu corroboro cada uma das palavras dele. Eu passo leveza porque as pessoas que estão se relacionando comigo, elas não têm culpa dos problemas que eu atravesso durante o meu dia. Mas meu dia é um dia extremamente pesado, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitos problemas a resolver, problema meu, problema do cliente, problema do Nelson, problema do escritório. A todo momento a gente tem alguma coisa para estar resolvendo.
E eu sempre digo, quando alguém fala assim, Fernando, qual que é a sua função no escritório? Resolvedor de problemas. Eu acho que é essa a minha função. Aliás, eu acho que essa é a função de todos nós, né? Dentro da nossa conjuntura, dentro dessa sociedade que a gente vive. Então, tenho minhas dificuldades, tenho minhas insônias, a vida de Instagram não reflete a realidade de ninguém, embora eu seja uma pessoa que eu já não poste nada da minha vida pessoal, isso é uma coisa que eu já anulei há muito tempo. Posto algumas coisas de trabalho, uma viagem, pouca coisa, umas brincadeiras que eu gosto. Agora a gente tem que ser leve, né? A gente tem que, dentro do que a gente pode, ser o mais tranquilo possível. Mas isso não me isenta dos problemas, das responsabilidades. Eu digo sempre, eu acordo dia 1º, já virou o mês, folha de pagamento. Quinto dia útil. Quinto dia útil. Dia 10, folha de associado. Dia 15, as folhas da operação do escritório. Dia 20, dia 30, imposto. E dia 25, as outras contas. Então você é um homem da vida real, né? Um economista que conhece bem sua planilha. Conheço minha planilha, conheço minhas responsabilidades. E é o seguinte, eu tenho 3.000 pessoas que dependem do Nelson, que dependem do nosso escritório, dependem da nossa assertividade nos nossos negócios. E isso que a gente não pode falhar. Eu sempre falo com o Nelson, a gente conversa muito, e a gente não tem direito de errar. Sim. Porque quando a gente erra, isso resvala em pessoas que não tem nada a ver com isso. Você está falando de 3.000 colaboradores, 3.000 famílias. Direto, fora os indiretos que vivem com essa relação desses escritórios todos, né? Um que aluga sua sala, o outro que é o correspondente, o outro que vende material de... Imagina, é um universo. Então, eu digo sempre, a gente tem que agir com responsabilidade, a gente tem que acordar, nossas decisões não podem ser movidas por sonhos ou por impressões. Nossas decisões têm que ser por questões técnicas, operacionais. Óbvio que, né, o coração tem que estar junto, porque nós estamos tratando com pessoas. Mas a gente tem que ser pragmático e a gente tem que entender que isso não é uma brincadeira. E hoje, o mundo de hoje não permite esse tipo de erro. Sim. E você se abastece, se recupera como? Você tem uma fé, um personal trainer, uma alimentação, dentro desse cardápio de oportunidades que tanto nos é ofertado para a gente ter saúde mental e saúde física em dia, você utiliza quais? Eu tenho de tudo que você falou um pouco, né? Brasília é um lugar que eu me alimento bem, faço exercícios todos os dias, adoro natação, faço minha academia. Natação até que ultimamente não, mas a academia todos os dias eu tenho feito, sempre que estou aqui principalmente. E eu tenho uma coisa que eu acho que é o que me trouxe aqui, que é a minha fé em Deus. Eu passei por um processo depressivo e muitas vezes eu pensei em dar cabo da minha vida, porque eu tinha aqueles ataques meio suicida. Mas você acredita que na hora que eu pensava em fazer uma bobagem, vinha o choro da minha mãe primeiro? É como se eu visse minha mãe me vendo numa situação e a minha fé em Deus. Então, se você falar assim, Fernando, você se abastece em quem? Eu me abasteço na minha mãe, eu sou um homem que me abasteço na minha mãe, sim. Me abasteço em Deus, eu me abasteço na fé que ela tem, não só em Deus, mas na fé que ela tem em mim, porque isso é muito importante para mim. E eu falo sempre, minha mãe é minha best. Eu acho que não existe nenhuma relação neste mundo que eu tenha ou vá ter que possa superar essa relação de amor e de companheirismo e de elevação, né? Porque vai elevando você sempre para um plano superior onde você não está. Então, se eu dou certo, se eu tenho minha sanidade mental em dia, é porque eu tenho Deus na minha vida em primeiro lugar, o dono da vida, porque eu tenho uma mãe maravilhosa, uma família maravilhosa, um pai maravilhoso, irmãos maravilhosos. Deus foi muito generoso comigo e me deu uma família muito especial. E a gratidão e o perdão é o que nos sustenta no final das contas, né? Eu sou muito grato, Paula. Perdoar, não vou mentir para você, não sou tão perdoador, Você ainda está no não. processo. Esse é um processo mais difícil, eu sou muito rancoroso. Mas grato eu sou mesmo. Eu sou extremamente grato, eu agradeço. Eu falo sempre aqui para as pessoas que trabalham aqui na minha casa. Eu falo, olha, vocês são as pessoas de minha maior confiança, vocês estão na minha casa. Sim. E pessoas são pessoas merecem ser bem tratadas, pessoas merecem ser amadas.
E eu sou uma pessoa que busco a mesma coisa de qualquer uma outra pessoa. Não existe uma máquina. Fernando, você tem medo? Quando é criança, a gente tem medo do escuro. Hum. Depois a gente cresce, fica com medo de não ter um emprego. Depois você fica com medo de ficar desempregado. Você tem medo de quê? Eu sempre tive muito medo do futuro. Ansiedade. A depressão, ela nada mais é do que olhar para trás, né? Você vive preso no passado. A Nostalgia. ansiedade, você vive preso no futuro. Mas eu aprendi a viver o presente. E desde que eu aprendi a viver o presente, eu não tenho medo de absolutamente nada. Até porque eu só tenho hoje. Então eu só tenho agora. Eu não sei amanhã se eu acordo. Como é que eu vou ter medo de alguma coisa? Eu faço minhas coisas com responsabilidade, com cuidado. Procuro, né, dentro de uma condição aí, fazer o que de melhor eu puder, né? É óbvio que sou um ser humano que tem defeitos, vícios, como qualquer um outro, mas dentro do meu dia eu procuro ser uma pessoa justa, uma pessoa que preserva a minha fé em Deus, uma pessoa que teme, né? E é muito bom você ter temor, porque isso te deixa sempre numa condição de alerta. Sim. Mas medo eu não tenho, não. Dizem que quem tem fé não tem medo, Não né? tenho medo. A única coisa que às vezes, né, passar do processo depressivo é morte, né? Um negócio que você fica pensando, você Todo mundo. fica... Eu acho que você fica pensando assim, acho que a gente pensa duas coisas. Assim, primeiro, como que eu vou morrer? Será que vai ser difícil ou vai ser rápido, né? E a outra, depois que eu morrer, eu vou para onde mesmo? O que eu fico pensando quando eu vou comprar, onde será que vai, né? E como dizia Dercy Gonçalves, quem foi não voltou para contar, então a gente não vai ficar sabendo. Eu, quando era criança, eu ficava com medo de acordar dentro do caixão. Olha que loucura, né? Tive muito isso. Você já teve também? Acho que todo mundo tem um pouco isso, né? Os mesmos medinhos de acordo com a idade, né? Meu pai contou uma história que teve um ator que foi enterrado vivo e depois acordou, quando foram fazer, estava de bruço, que descobriu que ele tinha aquela doença que parecia que estava morto. Nossa, o dia que ele me contou aquilo, meu pai do céu, que dias sem conseguir dormir. Ô, Fernando, mas olha, você falando da sua casa, você abre a sua casa, né? Então você já é um brasiliense, porque você abre a sua casa. E você, ao longo desses últimos 2 anos, eu acho, né? Você tem feito o LEAD, o ano retrasado e esse ano, Perfeito. né? Você conseguiu ali juntar todos esses empresários, não que eles não se conhecessem, não tem como eles não se conhecerem em Brasília, são todos pioneiros, conseguiu criar ali um vínculo mais estabelecido com eles, vindo do LEAD, que já é um grupo de líderes consolidado em São Paulo. Aqui tem o Paulo Otávio como seu presidente, vocês se tornaram amigos, e hoje vocês fazem esses encontros a cada 2 meses, aqui na sua casa. Você recebe todos eles super bem, reúne entidades, organizações, né, governo, os 3 poderes e eles. Quais são os frutos que se colhe disso aqui para você e para eles também? Bom, primeiro que o Paulo, né, é importante fazer menção do Dr. Paulo Otávio. Paulo Otávio é um amigo, uma pessoa muito especial. Só quem convive com o Paulo Otávio para saber a generosidade dele, principalmente em se tratando, né, de movimentos empresariais como esse que ele faz. Ele me deu a oportunidade de fazer o LEAD aqui em casa. Óbvio que ele não precisava disso de maneira nenhuma, mas foi uma forma até de me ajudar, de me inserir na cidade de Brasília, né, me inserir com os empresários, com o poder público, com o poder judiciário. Então aqui já deixo consignado meus agradecimentos ao Paulo. Paulo é um amigo muito querido, começou como nosso cliente e hoje é um amigo, é um parceiro muito especial. Eu acho que o LEAD, ele traz a mola propulsora da economia de Brasília. Aqui estão os empresários. Você identificou isso quando você chegou? 100%. E eu quero estar nessa roda. Essa é a roda que faz o mundo girar, não existe outra. É aqui que eu faço boas conexões, bons negócios, é aqui que eu vendo minhas empresas, né? Eu tenho uma corretora, quem que não precisa de seguro? Todo mundo faz seguro. Então, assim, eu tenho de tudo para estar aqui ofertando, fora o serviço jurídico, fora o serviço de consultoria empresarial. Então, eu quero estar perto, sim, dos nossos empresários, quero estar perto dos nossos governantes, quero estar perto do nosso poder judiciário. Eu quero estar aqui construindo Brasília com cada um de vocês. E o mais relevante é que também aqui
você, há 2 anos, realiza o nosso baile de gala que a gente, né, tem no coração. Você foi extremamente generoso e pontual, porque nós estávamos saindo de uma pandemia. O gala é o evento onde a gente consegue recursos para atuar no ano seguinte inteiro, atendendo tantas instituições. E você, mais uma vez, abre as portas da sua casa com uma festa maravilhosa, né? Uma noite lindíssima, onde você não economiza e, no final das contas, a gente consegue fazer uma entrega para a sociedade, para todas essas pessoas que vivem à margem, de uma maneira muito assertiva. Então, na verdade, isso, mais uma vez, é um pouco da nossa proximidade, né? Nós estamos juntos há quantos anos? Desde que o Nelson se instalou aqui, acho que de 10 Tem anos bastante tempo. para mais, né? Que culminou também com o surgimento do GPS, e agora você, com a GPS Foundation, que nasceu em 2018, você traz esse sequenciamento. E, ou seja, você também devolve para a sociedade um pouco desse relacionamento que você tem criado aqui. Generosidade sua, da nossa presidente Viviane Piquet, do próprio Jorge, né, que trabalha com o Paulo Otávio, que foi quem teve a ideia, falou assim, por que você não traz o Gala para cá? Estamos 2 anos, acho que, sem fazer o Gala. Falei, podemos fazer. Eu acho que isso aqui é a obrigação de todo empresário. Você está ganhando tanto, você está bem, por que não fazer esse tipo de movimento? Eu acho que a gente precisava de mais movimentos como esse, não é só do Fernando não, é de todo mundo, é de toda a comunidade. O Nelson é uma pessoa, você sabe, ele tem o Instituto Nelson Williams, que é coordenado pela Anne. O Nelson ele já tem essa preocupação dentro do nosso escritório de prover o bem, de fazer o bem. E eu fico muito feliz de ter a minha casa como palco de eventos tão importantes como o GPS Foundation. E já fica aqui consignado meus agradecimentos por vocês permitirem que eu possa fazer esse tipo de contribuição, porque fazer o bem, como diz o Nelson, ele só faz bem. Faz bem para quem recebe, mas faz bem para quem faz também. Então, é uma obrigação, e não tenho isso como nada meritocrático, como, eu não acho que o Fernando é um messiânico, não. Pelo contrário, eu estou devolvendo o que tenho ganho. Então, isso nada mais é do que minha obrigação, e acho que de todo empresariado. Isso é bom dizer, porque você acaba que estimula que outras pessoas, outros empresários façam o mesmo. E isso é importante, isso é necessário, né? A gente vive nesse quadradinho aqui, que a gente chama de quadradinho, né? O quadradinho no mapa, e que é um quadradinho mesmo. Aqui tem 2 milhões de pessoas, mas, né, a gente tem um cinturão ali de pessoas muito vulneráveis ao nosso redor, que todos os dias pegam 2, 3 horas de ônibus, né, e vêm trabalhar em Brasília, e a gente precisa de alguma maneira, a gente que já tem, né, que nos consolidamos em Brasília, de alguma maneira a gente tem que desviar esse olhar também, e graças a você a gente tem conseguido fazer isso. Então, aqui já trocando aqui palavras afetivas e afetuosas, agradecer a você especialmente. Fernando, você gosta de obras de arte, você tem um piano de cauda atrás de você maravilhoso, você toca piano, porque senão a gente vai dedilhar ali algumas coisas. Carros também é uma paixão sua. O que você gosta de fazer nas suas horas livres? Bom, piano eu sempre achei bonito, por isso que tem aí. Não sei tocar. Comecei a dedilhar tem umas 2 músicas aí que eu já aprendi a dedilhar, mas até que faz tempo que não treino. Eu vou te falar uma coisa, e sem demagogia alguma, Paula. Eu gosto mesmo de trabalhar. É o que me dá... Eu, às vezes, fico aqui de sábado em casa, por exemplo, não tem nada. Sábado, domingo, eu não faço nada. Eu fico aí no sofá. Eu gosto dos meus carros, gosto de passear de vez em quando, mas isso é muito esporádico. Eu acho que eu me realizo mesmo no meu dia a dia. Em ter, é uma coisa meio... É psicológico isso, né? Mas é aquela questão de você ter na sua cabeça que você está construindo, você está fazendo, você está movimentando. Eu gosto disso. Eu acho que eu nasci para isso. Então a minha cocaína, você fala assim, Fernando, o que te dá prazer? Trabalhar. Eu adoro trabalhar. Eu gosto de trabalhar.
Acho que tem que diminuir já um pouco, porque senão você deixa de viver algumas coisas, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer lugares, eu gosto de experimentar culinárias diferentes. Eu fui para a China agora, uma viagem Você foi extraordinária. 2 vezes para a China, não Fui uma foi? vez, foi a primeira vez que eu fui para a China. Agora eu fiquei apaixonado, culinária, o povo. A gente vê uma China assim, pelas redes sociais que não é verdadeira. Olha, fica aqui a dica, vão para a China, país de primeiro mundo, as coisas funcionam, fluem, a alimentação maravilhosa. Então eu amei. Então eu gosto disso, né? E agora eu falei assim, agora eu vou conhecer as 7 maravilhas do mundo, né? Já conheci 3, falta 4. Quais são as 3 que você já Conheci a conheceu? China, conheci o Coliseu de Roma, né? Muralha da China, Coliseu de Roma e o Cristo, né? Agora eu preciso conhecer. Você vai ter muito tempo para conhecer Deus tudo quiser. isso ainda. E você tem ali, uma delas fica passando para lá e para cá, Carol Mendes, né, que está sempre com você, te assessora em tudo. Você tem uma equipe maravilhosa aqui em Brasília. Eu tenho a sorte, né, na minha vida de conseguir congregar boas pessoas, né? Não digo que não se aproximou de mim muitas pessoas mal, assim, que trouxeram, né, de forma negativa alguma coisa. Mas você já tem consegue farejar, A né? gente fareja, mas a gente sempre se surpreende, né? É difícil, né? O ser humano, é meio que, ele vai se camuflando, né? É difícil você saber o que está dentro da cabeça da pessoa. Mas aqui em Brasília, por exemplo, eu tenho a Carol. Carol é mais do que, Carol é uma amiga, é sócia, né? É uma sócia minha do Nelson, mas é uma amiga muito querida, é uma pessoa muito especial que realmente sempre tem me ajudado aqui. E aqui em Brasília foi um lugar muito especial para mim, Paula. Aqui fiz muitos amigos bons. Aqui é um lugar que eu posso pegar o telefone e tem muitas pessoas que eu posso ligar de madrugada para me acudir. E isso faz toda a diferença. Sim. Fernando, para a gente encerrar, você com a sua experiência, você com seus sonhos, com as suas dificuldades, com a sua fé, a gente está sempre pensando, você falou em filhos, né? Não sabe se sim, se não, mas a gente está sempre caminhando para frente. Outras gerações estão vindo atrás de nós. E você, com todo o seu empreendedorismo, o que você deixa de fala, de mensagem, de pensamento para as pessoas que se inspiram em você, assim como você se inspirou no Nelson? O que você deixa para eles tentarem fazer um mundo melhor? Esse é o tipo de... De pegadinha no final. Assim, Paulo, entendo o que eu vou dizer. Eu não procuro inspirar pessoas de forma muito objetiva. Eu procuro cumprir aquilo que eu acredito. Você pode gostar do Fernando ou não, você pode concordar com ele ou não, e com todo respeito, não estou preocupado com isso. Eu, no final da noite, eu durmo, eu encosto a minha cabeça no meu travesseiro. E é lá que eu desago as minhas emoções, se o dia foi bom, se não foi. Então, assim, eu realmente não tenho essa coisa de inspirar pessoas. Eu tenho uma coisa comigo de poder ajudar pessoas. Ajudar, entenda. Dando emprego, dando condições de cada um pescar o seu peixe, né? As pessoas, às vezes, elas querem dar o peixe pronto, eu não dou. Te dou o anzol e a minhoca. Posso te ajudar no começo. Se você quiser, vai lá e pesca você. Agora, o meu comprometimento realmente é com o que eu acredito. Eu acredito em Deus, na minha família, na gratidão que eu tenho pelas pessoas que me ajudaram e no meu compromisso de devolver tudo aquilo que eu recebi. E é isso, o que você está dizendo para a gente é que nada resiste à força do trabalho. Nada. Nada. O que pode superar isso? É o que te possibilita construir, é o que te possibilita viver boas experiências, é o que te possibilita fazer acontecer. Sim. Você hoje deve ter saído da sua casa muito cedo, e isso deve ser cotidianamente, finais de semana, dia de semana, e não saia não para ver. Você não consegue, você não constrói legado ficando em casa, você não constrói legado com tempo ocioso, você não constrói casa com ociosidade, você constrói coisas com trabalho, empenho, força, dedicação. É isso que faz com que a coisa aconteça. É verdade. E a nossa geração, eu acho que não desaprende mais a trabalhar, né? Não. Não pode, né? Nem podemos. Não pode, não temos por onde correr. Eu acho a geração de hoje, e aí, né? Eu sei que a gente está encerrando, mas
Eu falo que é meio Nutella, né? Como é que é Hoje em isso? dia, por exemplo, eu vim de uma... Eu apanhei muito para chegar onde eu cheguei, né? Hoje em dia, Apanhou literalmente. literalmente, mas eu digo assim, apanhar no sentido até emocional mesmo da coisa, né? Eu dizia quando eu falava assim, pobre não pode ter pressão. Isso era um conceito meu. Pobre não pode ter depressão. Pobre tem que trabalhar, porque você não tem. Você não, Tem opção. eu não podia me dar o luxo de ficar doente, eu não podia me dar o luxo de... E não que eu tenha que ser uma super máquina, mas o que eu quero dizer com isso é que hoje, por exemplo, se você falar um pouquinho mais alto com uma pessoa, é assédio não sei o quê, é burnout. Hoje em dia, a geração de hoje, ela é muito mais complicada do que a minha geração, por exemplo. Eu falo isso com muita tranquilidade. Infelizmente, a gente vive um mundo hoje onde as pessoas, os valores e talvez a banalização das relações, elas comprometeram muito, né, essa possibilidade de construção e de você criar um casco. Sim, eu acho, e complementando, eu digo que hoje talvez eles não tenham vivido o que nós vivemos, que é a frustração. Então, até porque hoje eles têm a possibilidade de viver dentro de um quadradinho, que não é Brasília, é uma telinha, e se relacionar com quem eles querem, a hora que eles querem, da maneira que eles querem. Então, isso cria ali, impossibilita que eles se relacionem, e quando você não se relaciona socialmente, você não convive com o que você está falando, com gente, né, que tem todo tipo de gente. O celular atrapalhou muito, né? Muito, Essas muito. conexões e talvez seja a grande mudança, né, do nosso dia a dia. Mas as pessoas, infelizmente, os valores estão muito banais. As coisas elas estão hoje, né? Você troca o celular uma vez por ano e você troca a roupa de coleção por coleção e as coisas elas vão perdendo valor muito rapidamente, né? E eu acho que isso é o grande problema da nossa sociedade. E é o que me faz pensar se vale a pena ou não ter filho no futuro. Porque realmente eu acho que a nossa geração ela está muito melindrada, está muito mexida, né, com essa banalização de tudo que tem acontecido. Eu acho que você deve sim fazer um filho, porque nós, que somos pessoas de fé, a gente precisa perpetuar a espécie para fazer o mundo melhor. E eu vou contar com você nessa jornada, Fernando. Calma. Vamos orar. Querido, muito obrigada Obrigado, mais viu? uma vez estar aqui com você. Sempre uma alegria. Depois a gente agora vamos dar um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ali no Vamos tomar seu um piano vinho que de é melhor, calda. né? Vamos tomar um champanhe. Obrigada, querido. Obrigado, eu. É isso, pessoal. Esse foi mais um GPS Entrevista. Eu estive aqui com o Fernando Cavalcante, em sua casa, esse economista com o coração cheio de afeto, de sonhos e especialmente de ensinamentos. Até a próxima.